Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Essa semana, na continuação da ferida da alma número 2, que é a ferida do abandono. Vamos falar sobre ela, essa ferida tão profunda. Você já sentiu aquele frio na alma quando alguém que você ama vira as costas para você? E não importa, né, o quanto você se doa, o quanto você ama, o quanto você se importa, né? O amor parece que escorre pelos dedos. Já passou por isso? O abandono, ele não é só uma rejeição, né? Ele é uma ferida que sangra desde a infância. Nesse vídeo, a gente vai descobrir a raiz dessa ferida e a gente vai ir, né, nessa raiz e descobrir, né, como que ela afeta a sua vida adulta. Você, mulher, que já passou por muitos desafios na vida, né, e que carrega ainda essa ferida na alma. Esse vídeo vai te ajudar a se libertar desta ferida. E a gente tem um versículo, né, chave para começar com esse vídeo, que é: ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmo 27:10. Pega um caderno, pega a sua Bíblia, né? Pega uma caneta e começa as anotações desse vídeo, porque o Senhor quer te curar. Uma mulher curada, uma mulher restaurada, ela está no caminho, né, para uma vida muito mais plena, muito mais feliz, né? Muito mais completa, e uma vida que o Senhor desenhou para você. E isso é muito profundo, porque a raiz do abandono, em particular, ela realmente está muito ligada com a sua criação, né? Porque tudo começa na nossa casa. Se você nasceu numa família que não foi tão estruturada, tão saudável, talvez você nasceu numa família que não conseguiu, né, te dar uma estrutura de uma família que estava presente, uma família saudável. E talvez seus pais eles estivessem na sua vida, mas talvez nunca presente emocionalmente, talvez até não presente fisicamente, né? E você tenha crescido ouvindo esses silêncios de amor ecoando na sua alma, né? Uma criança do 0 aos 7 anos, ela está ali desenvolvendo, né, uma fase da vida dela que ela está absorvendo tudo ao seu redor como uma esponja, né? É assim que a gente funciona, o nosso cérebro, a nossa mente, e a gente está sempre, o nosso subconsciente está sempre absorvendo esses padrões, né, que a gente acaba herdando aí de pessoas próximas, geralmente os nossos pais. Então, a criança dentro de você, ela internalizou, né? Se eu não for perfeita, vão me deixar. Ela, não entendendo, né, essa dor do abandono, ela sempre vai achar na cabecinha dela que ela é o problema, né? Que o problema está nela, porque assim que a criança cresce, ela não consegue entender, pela incapacidade de alguém que não conseguiu te amar de uma maneira certa, de uma maneira que você deveria ter crescido, né? Por isso, gente, que a Bíblia ela é realmente um manual para todo ser humano, né? Todos temos responsabilidade. Os nossos pais têm essa responsabilidade de guiar, de educar, de passar a educação conforme a palavra de Deus. Se isso te faltou na infância, provavelmente se você nasceu numa família escassa de amor, né, uma família violenta, agressiva, que não teve princípios de Deus, você viu muitas coisas na sua infância acontecendo dentro de casa, pode ter certeza que isso te trouxe feridas grandes na sua alma. E a gente sabe que, infelizmente, a maioria das pessoas cresceram em lares destruídos por falta da presença de Deus. Tem as consequências, né? Mas graças a Deus, Deus é um Deus de restauração,
né? É um Deus que faz coisas novas e usa até mesmo os seus erros para a glória dele, sabe? Para que você até use isso como ferramenta para que você chegue no seu destino. Talvez até algumas situações você teve que passar intencionalmente para que você se tornasse a mulher, a pessoa que você é hoje. Acredite, isso é muito verdade. Então, eu quero dizer para você que se você teve uma vida, um passado de dor, você precisa mudar a sua perspectiva também sobre isso. Né? Não ficar muito grudada nessas dores. É assim, o processo de cura, gente, é um processo, por isso que fala processo. Você passa pelo processo e aí você fecha um capítulo e acabou, sabe? Você perdoa essas pessoas e isso acaba. Então, o abandono, né, ele não começa quando alguém vai embora, ele começa quando a presença não é suficiente. Pais emocionalmente distantes, promessas quebradas, né, afeto que vinha em migalhas e a criança dentro de você internalizou isso, né? Se eu não for perfeita, vão me deixar. E não só esses pensamentos, vários outros pensamentos que a criança na cabecinha dela entende de outra forma, né? Com amor eterno te amei, por isso com bondade te atraí. Jeremias 31:3. Por que a Bíblia é cheia, né? A gente fala que quando a gente quer ouvir a Deus, a gente lê a Bíblia, porque Deus fala através da palavra dele. Quando a gente quer falar com Deus, conversar com Ele, a gente faz oração, né? Ele está escutando a nossa oração. Então Deus, gente, Ele já designou a gente para a gente amá-lo em primeiro lugar, né? E como o mundo, né, depois da queda, ficou muito quebrado, as pessoas se distanciaram do Pai Celestial, que é o primeiro amor, né? Ele nos amou primeiro. Então veio o homem governado, né, pela alma. É onde vem essas doenças, essas dores da alma, né, essa confusão mental mesmo, sabe? Então, enquanto a gente não voltar, gente, pro primeiro amor, tá? E isso é a chave principal. O nosso amor, ele não pode estar dependente das pessoas, do ser humano. Está sempre voltado pro teu Pai. Então, e assim, o abandono humano, ele não vai definir o seu valor, porque a falha desse abandono foi deles, né? Uma responsabilidade do outro. Eu comecei a mudar a minha perspectiva e acredite, eu passei sim, e foi uma das dores mais desafiadoras pra mim, foi a dor do abandono. A dor do abandono, tá? E foram sim dos meus próprios pais. E eu passei por um desafio muito grande, né, na minha vida. Graças a Deus eu consegui passar por um processo de cura de todas as feridas da minha alma, todas elas, e consegui ressignificar a dor, consegui, né, ir na raiz de cada dor e fazer tudo o que precisei fazer. Cura espiritual, cura emocional, né? Tudo isso eu passei pelo processo e com a sabedoria de Deus, né? E com a ajuda dele, a ajuda da minha pastora, eu consegui perdoar todas as pessoas, né? Graças a Deus. Mas não vou dizer pra você que não foi, gente, porque não é uma coisa simples, é fácil falar, né? É muito fácil falar, mas até pela nossa maturidade como ser humano, maturidade do nosso autoconhecimento, né, da nossa consciência se expandindo, de o Espírito Santo ir falando na nossa alma sobre isso, né? Teve várias vezes que eu lutava por esse amor, que eu tentava entender o porquê que eu não era, né? A gente tem que entender por que a gente não era amada, né? Mas na verdade tá errado esse pensamento. Não é sobre pensar assim, é sobre entender que você, na verdade, pela visão de Deus, você nunca foi abandonada, né? Você sempre foi escolhida, amada por Ele, só que a gente se apega nos pais terrenos, né? nos erros deles e leva isso como uma coisa muito profunda, porque sim, gente, dói, é com a gente.
todas as pessoas que passaram por isso, pode ter certeza, elas sofrem desafios gigantes. Pessoas, tanto homem quanto mulher, essas duas pessoas, se tiveram uma falta do pai, da mãe, e qualquer tipo de situação, seja crescendo num lar conturbado, com brigas, ou com qualquer tipo de situação que possa passar, eu já escutei casos horríveis, de casos diferentes, e que essa pessoa, como adulta, sofreu consequências em comportamentos disfuncionais por falta disso. E, gente, e não importa a idade, sabe? Você pode ser uma pessoa muito madura na idade e ainda assim estar atrasado na sua carreira, estar aí talvez não se conhecendo como Deus quer que você conheça, sabe? Talvez você já deveria estar numa família feliz, casada, mas por falta de algumas coisas dentro da sua alma, aquilo ali não te deixou ser completa para que você estivesse preparada para algo que o Senhor preparou para você. Isso é muito normal. E hoje você até pode tentar se entregar para alguém, mas sempre com o pé atrás. Quando o relacionamento aprofunda, o medo grita: cuidado, ele vai embora. E sem querer você se sabota. Afasta quem te ama, porque a dor da despedida é mais familiar que a surpresa de alguém ficar. Já aconteceu com você em relacionamento amoroso? Lembra que eu falei pra vocês? A ferida da alma, gente, ela afeta em tudo, tá? Relacionamento amoroso, carreira, escolhas de carreira, inclusive, você até pode ficar em dúvida por muitos anos, falta de identidade, relacionamento com Deus, você até pode culpar a Deus por várias coisas. E, gente, situação financeira, a educação dos seus filhos, tudo afeta se você não ir na raiz das dores. Isso é necessário. Gente, a cura da alma é uma responsabilidade de vocês, de cada um de vocês que estão me assistindo, mulher. Você cresceu agora, é uma responsabilidade sua de encarar a sua jornada de cura, porque Deus, ele faz tudo, menos a nossa parte. E é isso que é engraçado, porque a salvação é pela graça, é de graça, Deus nos deu como um presente, não precisamos de nada, apenas agradecê-lo eternamente por essa bondade. Mas realmente a nossa cura, a nossa função é de trabalhar no nosso autoconhecimento, tá? E na nossa jornada, as nossas jornadas com Deus ali, a nossa reconstrução. Mas assim, em Hebreus 13:5, Deus fala: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Gente, sério, Deus, ele é um Pai amoroso, ele está sempre com a gente. O Espírito Santo mora dentro do nosso espírito. Para você que ainda não tem Jesus, eu convido você hoje a receber teu Pai Celestial dentro do teu espírito, porque isso vai mudar a sua vida. E aqui agora eu fiz uma listinha para que vocês entendam. Você que não está consciente do que é uma ferida do abandono, eu vou listar alguns dos comportamentos que você ainda tem como uma mulher adulta, para que você entenda o que é. Quais são essas manifestações que alguém que tem essa ferida e ela não está consciente, ela faz, sabe, já ouviu falar de padrão? Padrões inconscientes, quando alguém faz várias coisas várias vezes, você atrai o mesmo tipo de pessoa sempre está fazendo as mesmas coisas até você, enquanto você não pegar a sua consciência e olhar os seus padrões inconscientes, você fica girando nessa roda inconsciente. Já aconteceu de você um dia do nada perceber em você que você tá num padrão de anos. Isso tudo porque você não trouxe a sua consciência. O dia que você trazer a sua consciência é onde você consegue mudar esse padrão. Então agora eu vou te falar algumas reações comuns de quem carrega essa ferida de abandono, tá? Eu fiz uma listinha aqui, eu vou ler pra vocês. Pega o caderno, já anota pra ver se vocês já têm essas reações aqui que eu vou citar. Número 1, medo excessivo de rejeição.
tá? Se você sempre espera ser rejeitada, se sente que as pessoas vão te abandonar a qualquer momento, isso é um reflexo da ferida do abandono. Já aconteceu com você? De você entrar no relacionamento e você já tá sempre aquela pessoa desconfiada, que tá sempre desconfiando se a pessoa vai te deixar a qualquer momento? Isso é um reflexo, gente, da ferida de abandono. Então presta atenção. Lembra que eu falei pra vocês no outro vídeo, que eu falei que a ferida da rejeição e o abandono, elas estão conectadas? Geralmente quem tem as duas. Isso é bem normal. Então, a pessoa o normal pra ela é isso, né? Sempre já esperar isso. E você sabe que o que a gente mais teme é o que acontece, porque tá lá dentro do inconsciente, né? Lá dentro do que realmente você espera acontecer, né? Você vibra isso. E número 2, busca incansável por validação. A sensação de que você precisa provar o seu valor o tempo todo, agradando aos outros para ser amada. É uma reação dessa ferida profunda. E essa busca incansável por validação, gente, é a falta de amor que você não recebeu dos seus pais em casa, porque você precisa estar sempre validando, né, para se sentir amada. Então você é aquela pessoa que recebe migalhas, aceita migalhas, porque inconscientemente ela já viveu isso e ela reconhece isso como amor, é familiar para ela, né? E tem muita ligação também isso de quem realmente não descobriu ainda, né, que não trabalhou no seu amor próprio, né? Porque uma pessoa que ela não aprendeu ainda a colocar limite também, sabe? E ela fica agradando os outros, ela não consegue dizer não para os outros, ela tá sempre dizendo sim, então ela se coloca em qualquer lugar, sabe? E número 3, dificuldade em criar conexões profundas, mesmo quando você quer se aproximar de alguém. O medo de ser deixado ou rejeitado pode te afastar ou criar barreiras emocionais. Porque esse medo ali, ele vai estar vibrando também nisso, né, gente? E ó, quem vive essas reações que eu tô falando aqui, esses comportamentos, essas pessoas, elas estão atraindo aqueles caras, os mesmos padrões de relacionamento de sempre. Isso aqui, pode ter certeza. O mesmo tipo de homem que você reclama que você não quer. Às vezes o problema não tá na pessoa que você está traindo, o problema tá nessas feridas, desses comportamentos. Antes de atrair uma pessoa que você quer de verdade, né, aquele homem que você sempre sonhou em casar, um homem de Deus, um homem, né, com caráter de Deus, e que você não tenha que passar por essas coisas, porque geralmente você vai estar atraindo aí um homem infantilizado, né, um narcisista, um manipulador, tudo porque esse outro tipo de pessoa vai estar também num outro tipo de padrão, tá? Então um alimenta o outro. E o número 4, ansiedade e insegurança. Você sempre tá sentindo ansiedade, e como se algo fosse acontecer, ou como se alguém fosse embora. É um sintoma dessa dor não resolvida. Sabe? A ansiedade, ela tem também uma raiz do abandono. E a insegurança, uma pessoa insegura, porque ela nunca recebeu amor. Então, quando ela entra no relacionamento, ela quer aquela pessoa só pra ela, sabe? E ela não tem uma base de amor em Deus. Então, ela tá sempre achando que alguém melhor, né, vai entrar no relacionamento. Eu tô baseando muito em relacionamento, gente, porque como adulta, uma mulher, quando ela começa a se envolver, isso acontece, tá? Mas em outras formas também. Pode ser uma pessoa ansiosa na vida, pode ser uma insegurança também na carreira dela, nas pessoas, como ela fecha um contrato, como ela se posiciona, em tudo, tá? E nada é por acaso, nada é por nada, tá? Uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa muito insegura, ela tem raízes e, gente, é muito assim, as coisas que acontecem, tem também pessoas que nasceram com um abandono de pai ou da mãe, elas têm comportamentos diferentes também, tá? Número 5, perfeccionismo e autoexigência. A necessidade de ser perfeita para ser amada, se cobrando constantemente, vem da crença de que o amor depende da sua perfeição.
Quem já passou por isso? Eu já passei pelo perfeccionismo e alta exigência. Inclusive, eu me libertei do perfeccionismo há pouco tempo atrás. Isso afetou muito a minha carreira. Eu era uma pessoa que eu precisava fazer tudo muito perfeito, né? E me cobrava demais. E isso me exigia muita coisa, sabe? E quando eu percebi isso, e eu falei, eu me liberto agora desse perfeccionismo, sabe? E a graça consigo mesma, o amor consigo mesma é muito importante. Mas o perfeccionismo me afetou muito na minha carreira, tá? Porque eu queria estar sempre fazendo tudo muito perfeito e sempre parecia que tinha que fazer sempre alguma coisa a mais pra, né? Não, ainda não tá bom. E não conseguir ver, né? Gente, o perfeccionismo ele é bom porque vai te ajudar a ter uma excelência no teu trabalho, né? A forma como você fala, se veste, posta um vídeo, sabe? Dependendo da sua profissão. Mas, no caso da minha carreira, eu como mentora, eu gravo muitos vídeos, eu faço muitas aulas, né? Eu atendo muitas minhas alunas, minhas mentoradas, e aí são realmente um perfeccionismo, uma alta exigência comigo em relação de estar sempre querendo melhorar. Mas, graças a Deus, eu me libertei desse perfeccionismo, porque tem que ter uma dosagem, fazer como, né, do que você tem em mãos, sabe? E ser grata por isso, mas não deixar que isso te afete de alguma forma, te paralise. O perfeccionismo também pode te paralisar, tá? E a alta exigência, né, a autocrítica consigo mesmo vai te fazer também ser muito dura consigo mesmo. Isso não é saudável. E número 6, dificuldade em receber amor. Se você sente que não merece o amor dos outros ou tem resistência em aceitar afeto, isso é um reflexo da ferida do abandono. Você já entra fechada, né, no relacionamento, já aconteceu com vocês? E você não consegue receber um afeto tão facilmente, né? Porque gente, é a forma que você cresceu, tá natural em você. Até você mudar, você precisa trabalhar em tudo isso para que você, de fato, se liberte. Número 7, comportamento de manter distância. Mesmo querendo estar perto das pessoas, você se afasta. Tem medo de se entregar completamente ao amor por medo de perder. Já aconteceu, gente, com vocês? Isso. Número 8, sentimento de solidão e desconexão. Estar rodeada de pessoas e ainda se sentir sozinha, desconectada. É uma consequência de carregar a ferida do abandono, né? Isso até você aprender a ficar sozinha, a solitude com você mesma, a gostar da sua companhia. Eu passei por esse processo de ir, na época, de ir em lugares que eu chegava em lugares porque eu não queria ficar em casa, mas quando chegava eu queria ir embora, sabe? Porque eu não conseguia ficar comigo mesma. E aí foi quando eu comecei a ficar em casa e é onde eu caí nos estudos, tomei, né, esse compromisso com o Senhor, do meu chamado, e aí acabei amando estar comigo. Hoje em dia, gente, nossa, pra eu realmente me colocar em algum lugar, essa pessoa é uma pessoa que tem um propósito na minha vida, né? Hoje eu cuido de várias áreas da minha vida, em todos os sentidos. Amo estar sozinha, Deus, né? Então isso realmente muito importante da gente trabalhar isso na gente. E o abandono, ele vai sempre estar sussurrando mentiras no nosso ouvido, né? Você é difícil demais, exigente demais, não é suficiente. Mas a Bíblia grita a verdade. Você é preciosa para mim. Isaías 43:4. Olha a importância de grudar no amor de Deus. Tá vendo que a Bíblia cura? Tá vendo que o Senhor fala pra gente? Né? Então, gente, sério, Deus, ele não te ama apesar de você. Ele te ama porque é você, sem você ter que mudar nada. Isso é incrível. É um amor esmagador, que esmaga. Deus nos ama apesar das nossas falhas. A paciência dele, né, de entender que mesmo a gente é cheio de desafios aqui, mesmo todos temos um chamado, um destino profético, tá? E
E aí, isso é muito importante de a gente entender. Então a cura começa, gente, quando a gente entende que as pessoas vão falhar com a gente, tá? Mas as pessoas vão sempre estar errando ao nosso redor, tá? Mas Deus nunca falha com a gente. Então é a mudança de perspectiva também, de entender e liberar esse ressentimento, tá? Ele não fica por obrigação, mas fica por escolha. Você não é um talvez na vida dele, você é certamente amada na vida de Deus, tá? E o versículo chave é: onde quer que você vá, eu estarei contigo. Josué 1:9. E agora uma chave da libertação que a gente usa e muito é o perdão. Então perdoe quem te deixou. Perdoe você por acreditar que a culpa era sua, né? E geralmente esse processo de cura, ele é intenso, ele é um pouco demorado por causa disso, porque além de perdoar as pessoas mais desafiadoras no nosso caminho, também precisamos aprender a nos perdoar, tá? Então respire fundo. O amor de Deus não é um remendo para as suas feridas, é uma reconstrução completa, tá? Então, assim, gente, mudou a minha cabeça quando eu entendi assim, quando Deus me revelou, o Espírito Santo um dia me revelou, que, gente, os meus pais me amaram com a consciência que eles tinham, sabe? Era o que eles sabiam me entregar, geralmente porque os pais dos meus pais também amaram ele dessa forma, educaram eles dessa forma, e vai passando esses padrões de comportamento dos pais para os pais, dos pais, e se você não perceber que talvez até você poderia ser uma pessoa igual aos seus pais, você aí não consegue ter um comportamento diferente. Não é porque alguém não soube me amar que hoje eu não posso amar uma pessoa por completo. Me amar suficientemente, para que eu dissipa essas dores da minha alma e deixar o amor de Deus entrar em cada ferida da sua alma, né? Então a gente vai fazer uma oração agora para que você entenda que todas as feridas, gente, todas as feridas têm cura, tá? E como eu falo, e é uma do que, assim, é fato, né? A cura só vem de Deus, tá? Não vem de nenhum outro lugar, nenhuma outra fonte, nada, não vem de nenhum outro lugar, apenas de Deus. Toda a glória e toda a honra para o nosso Pai Celestial, para Jesus que levou, todas as nossas enfermidades, as nossas dores, tudo naquela cruz, para que hoje a gente pudesse estar aqui renovando, a nossa vida. E a gente está num processo, gente, aqui na Terra, de santificação, de restauração, Você pode repetir comigo, você pode anotar a oração, fazer sozinha, como você preferir. Pai, hoje eu devolvo a Ti toda a dor do abandono. Cura a menina que ainda espera ser escolhida. Ensina meu coração a confiar no Teu amor incondicional. Que eu nunca mais me defina pela ausência humana, mas pela Tua presença eterna. Em nome de Jesus. Amém. O segredo para que você não coloque nada mais antes de Deus, nenhum relacionamento, nenhum sonho, nada, é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, e receber o amor que Ele tem para você. Porque uma mulher de Deus que é amada, que se sente amada, que recebe esse amor divino, ela nunca mais fica uma mulher fraca, dependente emocional. Sabe por quê? Porque você só consegue saber o seu valor como mulher, como pessoa, depois que você passa por esse processo, tá? O processo dessa cura emocional, o processo de refinamento também, tá? Mas se você é uma mulher que tem isso, provavelmente você não se ama ainda.
E o amor próprio, gente, não o amor tipo, aquele selfish, sabe? Um amor que você se ama, aquela pessoa muito do ego, sabe? Que eu falo um amor que Deus nos fala pra gente se amar, um amor sacrificial, né? E provavelmente essa pessoa, ela não aprendeu a se amar ainda. Então, você precisa entender, o seu valor como mulher, ele não está relacionado a um relacionamento, a um homem que te deixou, a um relacionamento que foi quebrado, sabe? O seu amor próprio, que você tem que se amar, o seu valor, ele precisa estar no amor de Deus, porque aí sim, você nunca mais, para você cultivar, né, isso é onde você vai estar colhendo esses frutos desse valor, dessa mulher de valor. Você quer se tornar uma mulher de valor? Então você precisa aprender a se amar e a curar as suas feridas, tá? Então, eu sei que aí dentro tem um desejo de você estar atraindo relacionamentos saudáveis, se amando mais, né? Mas você não pode fugir desse processo. E uma mulher que se dá valor, ela sabe que amor de verdade, ele fica, tá? Você não precisa provar o seu valor para as pessoas, para elas chamarem. Você não precisa cobrar o mínimo para as pessoas chamarem. Você não precisa de validação. Você não precisa, né, de atenção. Você não precisa se posicionar para que alguém te deixe insegura ou, né, mexe com essas coisas. Sabe por quê? Porque você vai ser uma mulher segura, amada, forte, restaurada, né? Você não vai ser uma dependente emocional de ninguém mais, porque você vai se posicionar nesse amor de Deus, que é a fonte. Este é o segredo, tá? E se esse vídeo tocou o seu coração, eu peço que você se inscreva no canal, tá? Aqui a gente vai estar compartilhando bastante mensagens, né? De dar um pouquinho do que eu ensino dentro da academia. E se você quer mergulhar mais fundo, na verdade, da cura emocional, eu te convido para a Academia da Alma Guerreira, tá? Lá a gente juntas, né, vai restaurar cada ferida de verdade, com a ajuda de Deus também, né? E eu quero te dizer que você não está sozinha. Quero te dizer que você é amada. E quero te dizer, mais uma vez, que o amor fica, tá? Então, gente, hoje a gente finaliza esse vídeo, tá? Da Raiz. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E eu vejo vocês, né? No próximo vídeo a gente vai estar falando da próxima ferida, da traição. E, gente, eu realmente tô preparando com carinho todos os módulos, tá? De acordo com uma pessoa que chega, que realmente, gente, não passou por tudo isso. Porque a gente sabe que às vezes até dentro da própria igreja a gente não tem esse aprofundamento, sabe? Mas lá você vai estar aprendendo aí, né? Numa estrutura do meu método, para que você consiga aí passar por todas essas etapas, né? E para que você se torne uma mulher forte no espírito e que você chegue também no seu destino profético. Fiquem com Deus, eu sou Camila Souza e eu te vejo no próximo vídeo.